Tem um livro muito bacana, Ubuntu, que na verdade o Ubuntu é uma filosofia africana, em que o significado majoritário é eu sou porque nós somos. É o senso de coletividade. Então, não é à toa que o nome é coletivo. Coletivo PCD, coletivo autista. Qual é o papel hoje, enquanto membro desses coletivos? Qual é o papel hoje do coletivo? Você poderia me afirmar que é justamente trazer esse link, esse engajamento para que seja viabilizado o acesso efetivo e a permanência efetiva do aluno PCD na universidade? Bom, após o ingresso no NAP, eu entrei em contato e conhecimento sobre os coletivos, né, por Mota, por outras pessoas também, que também são membros, inclusive tem um colega que ele é cadeirante, que ele é membro do coletivo do PCD, que também é bolsista lá do NAP, muito atuante também, é Murilo, né? Tem outros estudantes também com deficiência que são membros do coletivo que a gente entra em contato. Sim. O coletivo tanto o coletivo autista como o coletivo PCD, na verdade, o primeiro foi fundado o coletivo de pessoas com deficiência, o coletivo PCD, Sim. né? E o coletivo autista ele surge do coletivo PCD, porque existia uma ideia, né, uma proposta de que houvessem vários coletivos para deficiências diversas. Sim. Então, ia ter um coletivo para pessoas autistas, um coletivo para pessoas com deficiência física, um coletivo para pessoas surdas, um coletivo, enfim, né? E aí o coletivo PCD ele ia ser tipo uma federação de coletivos, né? Certo. Mas não deu, isso não foi para frente, somente se constituiu o coletivo autista. Certo. Então você tem hoje em dia na universidade o coletivo de pessoas com deficiência e o coletivo autista. Perfeito. Os coletivos eles acabam sendo um espaço de acolhimento, né? A interação social, a socialização na universidade para estudantes com deficiência, né? Não só para os estudantes autistas, né? Ela às vezes é muito prejudicada, muito dificultada, porque a pessoa às vezes ela não, pela dificuldade mesmo, pelo preconceito, né? Pela discriminação também, né? Mas existe muito isso? Eu acredito. Você acha que sim? Eu acredito que exista, né? Mas o que eu digo é que às vezes também é uma questão até mesmo prática, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela não necessariamente vai conseguir acessar todos os espaços com facilidade. Para uma pessoa com deficiência física, ela chegar a um espaço, ela precisa primeiro, não só uma pessoa com deficiência física, na verdade, né? Mas uma pessoa com deficiência, se ela vai a um espaço, ela tem que, em primeiro lugar, pensar se esse espaço é acessível para ela, né? E, por exemplo, vai haver ambientes, vai haver socializações, né? E as pessoas, né, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, uma pessoa que não tem uma deficiência física, ou que não tem contato com pessoas com deficiência física, ou deficiência visual, ou pessoas autistas, ela não está, por exemplo, pensando se o espaço é acessível ou não. Ela está simplesmente pensando se ela tem interesse ou não, se ela gosta daquilo ali. E isso não é uma questão que passa, porque ela não tem essa vivência. Então, muitas vezes a pessoa pode ser chamada para uma atividade, para sair ou algo do tipo, e aquele espaço, por exemplo, não é acessível, e a pessoa vai recusando, e aí a pessoa vai perdendo a mesma oportunidade de socialização, para interagir, para criar laços, para criar vínculos, né? Eu digo que, assim, as pessoas, a universidade, ela é uma bolha, né? No sentido de que, assim, as pessoas da universidade, em comparação com a população em geral, elas são realmente pessoas mais, principalmente em cursos de humanidades, enfim, são pessoas, às vezes, mais atentas para questões, para determinadas questões, são pessoas que têm, às vezes, mais... Tem um olhar social mais apurado, né? Isso, que não tem, às vezes, não vão carregar, talvez, tantos preconceitos, mas, assim... são coisas que não tem como, são coisas que estão intrínsecas à nossa sociedade. Então, assim, as pessoas não têm como fugir totalmente disso. Então, assim, o espaço dos coletivos acaba se tornando um espaço interessante para as pessoas com deficiência, né? Porque se torna um espaço que a pessoa pode interagir, que a pessoa pode conhecer pessoas, né? Que a pessoa pode procurar pessoas com interesses parecidos, né, enfim, e fazer amizades, né, também ser acolhido em casos de que a pessoa sofra qualquer questão. Se, por exemplo, uma pessoa teve uma situação recente
recente, assim, eu digo não tão recente, mas assim, que um estudante, por exemplo, pessoa com deficiência, tem direito a um acompanhante, por exemplo, no restaurante universitário. O acompanhante, ele, a pessoa tem direito à prioridade de atendimento, então a pessoa não pega fila, né? As filas no Rio são muito grandes, né? Então, por exemplo, teve uma situação de uma aluna com deficiência, com um aluno autista, que ela estava com o acompanhante dela e não estavam deixando ela entrar com o acompanhante. Olha só. Né? E aí isso chegou, ela comunicou isso com o coletivo PCD, ou foi o coletivo autista, comunicou isso ao NAP também. O NAP, assistente social do NAP chegou a ir lá para poder, no restaurante, que o NAP, assim, o restaurante universitário é aqui, o NAP ele fica no pavilhão de aulas, a assistente social se deslocou até para poder apurar a situação. Entendi. Isso é importante. E aí o coletivo também, ela também comunicou isso ao coletivo e auxiliou. Não só com essas questões, tipo, cadastro na PROAI, porque existe na universidade, por exemplo, você tem auxílio para pessoas com deficiência, né? Que tenham baixa renda, por exemplo. Uhum. E aí, por exemplo, como é que eu faço um auxílio na PROAI? Existe esse auxílio. Como é que eu faço para poder ter esse acesso a isso? Esse é também um espaço de troca de informações, né, sobre oportunidades, sobre... e até mesmo assim, pessoas perguntando, tipo, eu fiz tal coisa, eu agi de tal forma, isso daí é normal, isso daí eu agi errado, sabe? Enfim, se torna um espaço nesse sentido de acolhimento muito bom, muito positivo. Entendi. Eu vejo então, me corrija se eu estiver errada, viu, Rodrigo? Mas isso é muito importante levar de forma consciente para os outros estudantes, né? Para pessoas que estejam pessoas PCDs que estejam no ingresso de uma faculdade, que existem esses coletivos, e esses coletivos, eles justamente estão ali para atender às suas demandas. Viabilizar questões burocráticas, né? Acesso à informação, né? Acolhimento, gerenciamento de ocorrências de violência, de ocorrências, supostas violências, de eventuais violências de qualquer natureza. Então, existe realmente um papel social, né, importante nos coletivos. E fico feliz de realmente ter consciência dessa existência no ambiente universitário de coletivos em que as pessoas com deficiência elas possam encontrar guarida, né? E ser uma boa opção de desenvolvimento, de socialização, né? E de troca universitária. Deixa eu lhe perguntar coisas mais específicas aqui com relação aos coletivos. Quais foram os maiores avanços dentro do cenário universitário que o coletivo alcançou? Assim, conquistas para realmente a comunidade PCD, especificamente, se for o caso, para os autistas. O que foi que de avanço assim vocês colocaram como pauta e que isso trouxe realmente uma efetivação dentro do ambiente universitário? É isso que eu ia falar, né? Até porque realmente tem esse aspecto de acolhimento, esse aspecto social, esse aspecto de interação, mas também tem um aspecto político, né? Os coletivos, né? Eles têm uma atuação política muito importante na universidade, se reúnem com... Eu já participei de algumas reuniões com pró-reitorias, né? E a gente vai levando as demandas, né, das pessoas com deficiência, o coletivo autista vai levando suas demandas também. Tem o projeto da reitoria, que é Mãos Dadas, Sim. Que eles acompanham diversos coletivos da universidade, o coletivo de pessoas trans, o coletivo de mães, né, e também o coletivo autista. E aí existe um diálogo do coletivo com esse projeto, tem reuniões para levar essas pautas para a reitoria, para haver, por exemplo, a gente teve recentemente, mais ou menos dizendo recentemente, mas não tão recentemente, meados do ano passado, eu cheguei a participar de uma reunião com a Superintendência de Infraestrutura, né, que a gente trouxe questões sobre isolamento acústico, sobre demandas, por exemplo, por climatização das salas de aula, né, porque muitas pessoas autistas, né, por conta das questões de processamento sensorial, o calor se torna uma questão que realmente
torna, às vezes, o espaço inviável para aquela pessoa. O ruído também, excessos de ruído, né? Eu tenho um amigo meu, um colega que ele é também autista, e ele, por exemplo, tem o calor gera muita ansiedade para ele, ele se sente muito mal com o calor. Então, por exemplo, recorrentemente, está numa sala, por exemplo, que não tem ar-condicionado, ele acaba saindo da sala de aula porque ele fica com picos de ansiedade, então ele acaba não regulação e não desenvolve, isso, né? ele acaba não conseguindo acompanhar adequadamente as aulas mesmo, né? Então isso daí são fatores que foram importantes, que por exemplo, que foram levados. Aqui o que eu posso pontuar primeiro do coletivo PCD. Você tem alguns avanços, por exemplo, o coletivo PCD ele esteve envolvido no processo, por exemplo, a gente tem o ZUFBA, que é o transporte universitário, né, que é entre os campos, né, enfim, da universidade. E, por exemplo, o coletivo PCD esteve envolvido num processo de discussão para que fosse criado, né, uma vaga de estacionamento de BusUFBA no campus de São Lázaro. O campus de São Lázaro, pela localização dele, ele é um pouco deslocado dos outros campos, né? Ele é desconectado, né? Então, os ônibus, né? O que é que acontece com os ônibus? Eles fazem a sua rota e aí existe um ponto de partida da rota. E aí depois que o ônibus ele finaliza a sua rota, ele estaciona naquele ponto de partida e fica algum tempo lá. E aí depois desse tempo, ele vai e retorna para a rota novamente. Como não havia um estacionamento em São Lázaro, não havia um ônibus estacionado em São Lázaro, o que acontecia? Os ônibus sempre chegavam em São Lázaro muito cheios, né? Porque ele já saía, por exemplo, os ônibus estacionavam em Ondina, né? E já vinham para São Lázaro e chegavam cheios, né? E aí uma demanda que foi atendida, tem hoje um dia um BusUFBA, um ônibus que ele fica estacionado em São Lázaro, é de que para que justamente evitar isso, aí o ônibus, como ele fica estacionado em São Lázaro, né, um ônibus ao menos, os estudantes vão e já pegam o ônibus vazio. Então isso é um facilitador, né? Houve também muita discussão também em São Lázaro, porque você tem os corredores em São Lázaro externos, espaços, e você tinha vários aparelhos de ar-condicionados, né, aparelhos antigos de ar-condicionados que não vinham mais sendo utilizados, que só estavam lá ocupando espaço. E foi levado recorrentemente pelo coletivo, né, de que precisava ser retirados esses ar-condicionados, esses equipamentos, porque eles atrapalhavam o trânsito de pessoas com deficiência ali. Então, após discussões, enfim, a SUPAC. Quem tirou os ar-condicionados? A SUPAC? Não, não é SUPAC. Talvez a SUMAI, né? A SUMAI, isso é a SUMAI. SUPAC não, a SUPAC não tem nada a ver com isso. São tantas siglas, são muitas siglas. A Superintendência de Infraestrutura, a SUMAI, retirou os ar-condicionados, né? Lá em São Lázaro, por exemplo, né? Mas existem outras demandas do coletivo. Por exemplo, o coletivo ele demanda até hoje a alteração do nome do NAP. O NAP ele é Núcleo de núcleo de apoio ao estudante com necessidades educacionais especiais. E qual é a questão? Essa questão de necessidades educacionais especiais, o núcleo foi criado no início nos anos 2000, então é ligado a uma perspectiva da educação especial, que já é uma coisa que meio que atualmente está já em descontinuidade. Em desuso, né? já é inapropriado se falar sobre isso. Quando se fala inclusão, não tem mais especial. Porque vem daquela noção de educacional especializado. Mas qual é o problema principalmente em relação a isso, por exemplo? A educação especial tem uma noção de público-alvo específico, que é pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou surdez, né? Deficiência intelectual, e agora, aí é que tá, inicialmente era esse público fechado. Depois, a partir da legislação, entender, né, colocar pessoas autistas também como pessoas com deficiência, as pessoas autistas também entraram nesse bojo. E pessoas com altas habilidades. Pela lei Berenice Piana, né? Isso. E aí, por exemplo,
existem, por exemplo, pessoas que, estrito senso, não são consideradas pessoas com deficiência, né? Sim, Mas que necessitam de adaptações educacionais, como, por exemplo, pessoas com dislexia, pessoas com TDAH, sim, pessoas com descalculia. sim. Antes da legislação, entender porque também ano passado foi aprovada a legislação entendendo pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, você também tinha as pessoas com fibromialgia, né? E você também tem, inclusive dentro do próprio coletivo PCD, pessoas que não têm necessariamente uma deficiência específica, do tipo essa pessoa é autista, essa pessoa ela é ostomizada, essa pessoa tem baixa visão. Às vezes ela tinha uma miríade de condições, né, que conjuntamente tornavam ela uma pessoa com deficiência. E, por exemplo, essas pessoas, inclusive, às vezes recebiam o BPC, né, entraram na universidade pelas cotas de pessoas com deficiência, mas como elas não se enquadravam num transtorno, numa condição específica, elas, por exemplo, não recebiam o apoio do NAP, né? Porque o Entendi. NAP ele tem essa restrição em relação ao público-alvo, né? Que é da própria constituição do núcleo. Então, por exemplo, esse é um dos motivos do porquê, por exemplo, também o coletivo ele poderia querer alterar o nome para Isso é que uma pauta fosse do algo mais abrangente. coletivo. Também é uma pauta do coletivo, né? Perfeito. Mas claro que também eu tô no NAP, né, como você, se a gente sabe disso, o NAP ele também tem muitas restrições em relação ao que ele pode fazer, restrições orçamentárias, restrições de recursos humanos, né? Falei já sobre essa situação que tinha antes dos editais abrirem para todo mundo. Atualmente os editais do NAP não tem muita questão em receber bolsistas, né? Sim. Mas já chegou a faltar bolsistas, falta também profissionais, né? Por exemplo, falta brailista, falta psicólogo, a gente já teve até discussões sobre isso para levar para a PROAI, né, para poder Sim. falar sobre essas necessidades. Falta não só profissionais assim, é, a falta de profissionais a estudantes, né, Uhum. de recurso humano estudantes, e a falta de profissionais técnicos, né, para estar fornecendo diversos serviços que o NAP É, poderia estar apoiando e que não entendi. acaba não podendo. Mas enfim. É uma demanda que ainda é deficitária, né? E aí eu trago, sem querer lhe interromper, mas eu trago também a visão do gestor, né? Que, como bem pontuou o Rodrigo, existe uma questão de orçamento ainda que é muito injusto, né? Para tornar uma educação inclusiva uma realidade. Mas, doutor Penildo, me conte um pouquinho esse link da universidade, da gestão universitária com esses coletivos. Só um parêntese, minha gente, eu já vou aqui fazer o convite oficial para que você retorne, viu, Rodrigo, com outros membros do coletivo, porque isso muito nos interessa enquanto sociedade, enquanto mobilização de sociedade. Então vai ser uma próxima pauta. Mas me conte, doutor Penildo, como está sendo como é a recepção da gestão universitária com esses coletivos? Como é essa realidade? Como é o atendimento das pautas? Quais são os grandes desafios que a gente já vê, já anuncia como o maior desafio seja realmente a parte orçamentária, não é? Com certeza. As políticas públicas elas avançam a partir das reivindicações dos movimentos sociais. Perfeito. Então, a atuação dos coletivos, os mais diversos, nós temos o coletivo dos estudantes PCDs, coletivo dos autistas, temos os diretórios acadêmicos, temos as ligas acadêmicas, temos o movimento negro, temos o movimento de mulheres. Então, a Universidade Federal da Bahia é muito rica, justamente pela diversidade de movimentos sociais que tem no interior dela e do link desses movimentos sociais também com movimentos de fora da universidade. Uhum. E esses movimentos são muito importantes, porque são esses movimentos, são essas pautas, são essas reivindicações que fazem com que as políticas públicas elas possam avançar. O Rodrigo deu justamente um exemplo da denominação e da missão do NAP. Então a gente precisa o tempo todo mesmo estar sendo cobrado, estar sendo alertado, está sendo procurado, está sendo pautado pelos coletivos, pelos movimentos sociais. Então isso é algo fundamental. Então a gestão democrática ela não enxerga os coletivos, os movimentos sociais, as reivindicações sociais como obstáculo, enxerga como uma oportunidade de diálogo e como uma oportunidade de aprimoramento. Uhum. Então, o modelo de gestão mais eficiente é o modelo de gestão mais democrático, porque é mais fácil que você possa recolher justamente as contribuições para poder aprimorar aquelas políticas públicas. E com relação à questão orçamentária, é verdade.
nós tivemos um momento áureo, um momento muito positivo de orçamento das universidades, que esse orçamento ele foi crescendo até o ano de 2016. Então nós tivemos o REUNE, que foi o Programa de Reestruturação das Universidades Brasileiras, que começa ali entre 2008 e 2009. A universidade passou por um processo de muita expansão, teve um aumento também no seu orçamento. Nós tivemos anos, inclusive, que a universidade nem conseguia executar todo o orçamento que ela recebia. Mas a partir de 2016, com a mudança de governo de Dilma para Temer, e nós tivemos um processo de corte sucessivo do orçamento. Sim. Então, 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, né, nos governos Temer e Bolsonaro, nós tivemos uma diminuição sistemática do orçamento. Em 2023, nós começamos a ter uma recomposição desse orçamento, mas essa recomposição ainda não foi suficiente. Nós não voltamos ainda a ter o orçamento que nós tínhamos em 2016, corrigido pela inflação. Então essa é uma demanda tanto dos movimentos sociais, como também das próprias universidades. Nós temos aí os reitores das universidades federais, que tem uma associação, que é a Andifes, e que ela sempre tem uma atuação muito firme e muito forte no sentido de recompor esse orçamento. E esse orçamento é um orçamento de custeio de capital. Se você não recompor esse orçamento, você não vai ter como investir também nas políticas voltadas à inclusão e à diversidade. Tivemos uma grande vitória em 2024, que foi o PAC das universidades, mas foi um recurso específico para terminar obras inacabadas nas universidades. Então, para que você tenha uma ideia, a UFBA conseguiu captar 242 milhões de reais do PAC das universidades, só para a UFBA. Então, nós estamos agora retomando obras inacabadas, como a Escola de Música, como o Anexo de Física e Química, como a Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, como o segundo prédio do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, como a Escola de Medicina Veterinária e, inclusive, aquele prédio que está inacabado na frente da Escola Politécnica. Ele vai ser terminado, né? Nós vamos conseguir construir o Instituto de Ciências da Informação. E se nós passarmos hoje na frente do Hospital das Clínicas, que fica ali do lado da reitoria, no Canela, que é o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, nós vamos ver que ele está completamente em obras, do segundo subsolo até o sexto andar. Então, nós temos hoje, a universidade tem um aporte de recurso muito positivo do PAC das universidades, mas é um recurso para terminar obras inacabadas e para os hospitais. É algo muito positivo e nós aplaudimos muito. Mas nós precisamos recompor o orçamento, vamos dizer assim, ordinário, o orçamento corriqueiro da universidade, de custeio e capital. Porque esse orçamento que diz respeito à assistência estudantil, esse orçamento que diz respeito às bolsas da assistência estudantil, esse orçamento que diz respeito às políticas de inclusão social. Entendi. Mas nós somos otimistas e, assim como nós observamos que houve uma grande vitória com o PAC das universidades, temos certeza que com a cobrança dos reitores de um lado e dos movimentos sociais do outro, nós haveremos de conseguir fazer essa recomposição orçamentária. Mas é uma demanda que é muito importante. Mas eu só queria fazer esse registro. Os movimentos sociais, seja o coletivo PCD, seja o coletivo das pessoas autistas, seja o coletivo, os diversos coletivos do movimento negro, os diversos coletivos do movimento de mulheres, eles não atrapalham a universidade, eles são fundamentais para a universidade. E nós aplaudimos eles porque eles são fundamentais para indicar qual o caminho que nós devemos trilhar no processo de inclusão e de ampliação dessas políticas sociais. Perfeito. Mas são tantas pautas, né, Rodrigo? É isso. Eu falei sobre a questão orçamentária, né? Porque eu falei sobre essa questão dessa pauta, né? E essa mudança por exemplo, essa mudança no NAP iria ampliar esse público-alvo do NAP. E o NAP já tem dificuldades de atender o público-alvo que ele já tem, de pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades, né? Já há muita demanda, então seria uma demanda, claro, que ainda maior demanda para o NAP, porque a questão a universidade você tem várias graduações institucionais. O núcleo é a menor unidade da universidade. Sim. O NAP é um núcleo associado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Pró-Reitoria Estudantil, de Assistência Estudantil, a PROAE. E um núcleo, ele não tem orçamento próprio. Um núcleo, ele é muito diminuto. Então, assim, é uma salinha que tem no pavilhão de aulas, a PAF 3, né? Esse pequeno núcleo atende toda a universidade.
já faz muito com tão pouco, né? Claro que a gente tem atualmente iniciativas, por exemplo, no Instituto de Biologia você tem o NAED, que é também um núcleo de acessibilidade. O NAED ele atende os estudantes de biologia. Você tem um núcleo de acessibilidade que também na escola de medicina. E você tem também, esses não são núcleos específicos para pessoas com deficiência, mas que atendem os estudantes de uma forma geral, que são os NAPPs, que muitas vezes se confunde NAPP com NAP, porque parece o nome, mas é NAPP, que são os núcleos de atendimento psicopedagógico. Então, por exemplo, você tem um núcleo desses na escola de administração e você tem um núcleo desses também em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né? Então, existem esses vários núcleos, e inclusive existe uma articulação até de diálogo entre eles. Existe um projeto, uma proposta, que até então não foi colocada, que era de transformar, de fazer a criação de uma superintendência, ou de acho que não sei se é uma secretaria ou uma superintendência, eu acho que é uma superintendência de inclusão, né? O NAP, no caso, seria tornado uma superintendência, e, por exemplo, o NAP poderia ter acesso a orçamento próprio, teria um acesso a um maior quadro de profissionais, né? Enfim. Mas, enfim, isso é uma coisa que ainda não adiantou. Eu falei sobre as demandas do coletivo PCD, as conquistas. O coletivo autista, ele tem também os seus demandas avanços específicas e avanços específicos. E uma específica que eu acho que seria interessante de falar é o Espectro RU, que é um espaço no restaurante universitário de Ondina, que ele é para que os estudantes autistas eles possam se alimentar lá, porque os restaurantes universitários, como tem muita gente, né, às vezes são muito quentes, né, tem muita movimentação, tem muito barulho, se torna um espaço muitas vezes inacessível para estudantes autistas. Isso. Inclusive, esse mesmo amigo meu que eu falei sobre a situação dele em sala de aula, a sensibilidade ao calor, ele já me falou que ele não vai no restaurante universitário porque ele não consegue estar naquele espaço, porque é muito barulhento, é muito sensorialmente inacessível para ele. Então, por exemplo, para que os estudantes autistas possam comer de forma mais adequada, existiu um espaço no restaurante universitário de Ondina, né, que não estava sendo utilizado, e aí houve um diálogo da administração do restaurante universitário com o coletivo autista para montar esse espaço, e aí tem cadeiras, um espaço climatizado, né, que os estudantes possam se alimentar. Então isso, por exemplo, é uma coisa que foi muito importante para que o coletivo autista ele se empenhou e conquistou. Bacana. Vocês veem como é impressionante, né? A importância do coletivo, de nós falarmos em coletividade. Eu tô muito honrada e feliz em ouvir uma pessoa autista. O Rodrigo tem 24 anos, não é isso? Nós conversamos antes, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ele. Ele tem 24 anos e a sua capacidade de articulação, né, essa mobilização, né, essa consciência de coletivo me toca, e você tem a certeza que toca muitas mães, muitas famílias atípicas, porque é um universo que a gente não tem noção, né? A gente não tem noção do que acontece, né? E é importante essa questão da representatividade. Certamente você conhece aquela expressão que foi primeiramente lançada pela ONU, né? Nothing about us without us. Isso daí é do movimento de pessoas com deficiência. Isso, que a ONU deu uma abraçada e nada sobre nós sem que nós estejamos incluídos. Que originalmente eu acho que isso, na verdade, era eu acho que essa frase ela tem origem nos nacionalistas poloneses ou nos nacionalistas irlandeses, mas eu sei que uma pessoa de altas habilidades, eu não posso... Não, que me falaram isso. Mas assim, eu não tenho, isso aí eu estou falando, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que tem origem nos movimentos nacionalistas poloneses, mas enfim, de qualquer forma, é um lema dos movimentos de pessoas com deficiência. Sim, o self-advocacy é aquela coisa de você se autorrepresentar. Né? E você acha que tanto o coletivo PCD como o coletivo autista é uma realidade de autorrepresentatividade? Eu acho que sim, porque justamente
são espaços, porque são espaços de atuação social política, né, que são compostos e direcionados pelas pessoas autistas, pelas pessoas com deficiência, né? Então acho que entra também nessa questão justamente, né? Tanto que até falar uma coisa, porque sobre pessoas autistas, por exemplo, existe muita discussão sobre diagnósticos, né? Existem muitas pessoas. O Brasil é um país que, por exemplo, você ser diagnosticar como criança é uma coisa, né? Ser diagnosticado como criança, como adolescente é uma coisa. Outra coisa é você procurar diagnóstico como adulto, principalmente para pessoas com pessoas de baixa renda, mas não somente, né? Porque até mesmo vamos dizer, uma pessoa de classe média que tenha um plano de saúde, às vezes os planos de saúde não cobrem, né? Uma avaliação neuropsicológica e a avaliação ela não é barata, ela é cara, a avaliação é mais de R$ 2.000, né? Claro que hoje em dia existem essas avaliações, pelo menos eu não sei se isso chegou a ser proibido, né? Mas existem essas avaliações à distância, que são mais baratas, mas isso daí até mesmo existe um prejuízo no processo avaliativo, porque a avaliação ela não é só você responder questionários e falar sobre a sua vida. O próprio neuropsicólogo, o profissional, ele vai também estar a todo tempo analisando o seu comportamento ali e vai estar observando você também presencialmente, que é algo que a distância é algo que fica prejudicado, né? Mas de qualquer forma, muitas pessoas não têm diagnóstico de autismo, mas se autodiagnosticam. Muitas pessoas estão em processo de diagnóstico, né? E assim, às vezes a pessoa pode até acreditar piamente que ela é autista, por isso, isso e isso. Mas assim, às vezes depois do diagnóstico se coloca que não era isso, que eram outras coisas, né? Enfim, pode haver casos nesse sentido, né? E então o próprio coletivo de pessoas, o coletivo autista, por exemplo, a gente tem discussões sobre como lidar com pessoas autodiagnosticadas e pessoas em processo de diagnóstico, quanto essas pessoas podem atuar ou se essas pessoas podem estar nos grupos, se as pessoas podem participar também. Existe no coletivo autista permissão, por exemplo, para você entrar no coletivo autista, você tem que preencher um formulário do Google. E tem as 3 opções lá, quando você vai falar se você é uma pessoa diagnosticada, se você está em processo diagnóstico e se você é uma pessoa que se autodiagnostica. Existe a perspectiva de que se uma pessoa é autodiagnosticada, ela não a gente vem discutindo sobre isso, que ela não é necessariamente uma pessoa, se ela, por exemplo, poderia participar das reuniões, né, mas ela não tem um diagnóstico de autismo, ela pode não ser autista. Uma pessoa que está em processo diagnóstico, como é que fazer para acompanhar, para falar, você finalizou sua avaliação, você já tem seu diagnóstico, você não tem um diagnóstico, né? Porque também para garantir que quem esteja lá sejam realmente, de fato, pessoas autistas. Não é dizer que a pessoa que se autodiagnostica não seja autista, né? Ou a pessoa que está em processo diagnóstico não seja autista, mas não tem como a gente saber, né, de fato. Até mesmo uma pessoa diagnosticada, né? Existem pessoas, muito histórico de pessoas que são diagnosticadas tardiamente com autismo, que são diagnosticadas com uma série de questões, né? Coexistentes, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa é diagnosticada com bipolaridade, sei lá, com transtorno de personalidade. E isso daí tudo passa uma vida inteira tomando remédio, fazendo terapias e tratando um transtorno que, na verdade, era o autismo mesmo. Né? Então, assim, pode ocorrer o inverso, uma pessoa que é diagnosticada com autismo, mas sei lá, ela pode ter um transtorno de personalidade. Então, sei lá, eu hoje em dia tenho esse diagnóstico, né? Mas sei lá, tipo, se daqui a 40 anos eu fizesse uma avaliação e descobrisse que eu não sou autista, eu não sou autista, né? Mas enfim, o ponto é que não existe mas enfim, que é colocar que pelo menos assim, até uma pessoa ter um diagnóstico fechado, não há como ter essa certeza. Então, para garantir que haja justamente isso, que seja nada sobre nós, sem nós, que seja a representatividade em sentido estrito, né, existe essa preocupação. E eu acho que os coletivos eles são importantes para isso, porque são ambientes que são compostos pelas pessoas, né, pessoas trans, são compostos pelas mães, né, e são compostos pelas pessoas com deficiência, né. Então, é importante nesse sentido. E esses critérios avaliativos são importantes justamente para você validar e dar autoridade a essa autorrepresentatividade, né? E que bom que os coletivos estão com essa tomada de consciência, viu?